Meu nome é Ronai, sou professor de Física na Escola de Ciência e Tecnologia e ministro de Introdução à Física Clássica 1 para o curso do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Essa é a aula do número 21 do ano de 2015, segundo semestre. Objetivos. Ao final dessa aula, você deve ser capaz de classificar as colisões em elásticas, inelásticas e completamente inelásticas. Aplicar os princípios de conservação da energia e do momento linear na solução de problemas de colisão. Perceber que o momento linear é sempre conservado. Perceber que a energia cinética é conservada nas colisões elásticas. Até o momento aprendemos dois princípios de conservação: a conservação da energia mecânica e a conservação do momento linear. Considerando o princípio da conservação da energia, nós aprendemos que a variação da energia do sistema só é possível através do trabalho externo, e que a energia mecânica é conservada se esse trabalho externo é igual a zero e se não há forças conservativas, de modo que o trabalho de forças não conservativas é igual a zero. Nessa figura vemos duas massas conectadas por uma mola, supondo que o atrito entre as massas e o piso é bastante reduzido. Portanto, não há forças dissipativas. As únicas forças que atuam entre as duas molas são as forças elásticas, que obedecem à lei de Hooke e, portanto, são conservativas e são forças internas. Assim, podemos dizer que a variação da energia cinética do sistema mais a variação da energia potencial do sistema é igual a zero. Portanto, lembre-se, a energia mecânica é conservada somente quando as forças internas são conservativas e não há trabalho externo sobre o sistema. Vejamos a simulação de um sistema massa-mola. Uma bola vermelha e uma bola azul conectados por uma mola. O X marca a posição do centro de massa e esse vetor representa uma força inicial aplicada. Temos 6 gráficos. O gráfico da posição da bola 1 em função do tempo, o gráfico da posição da bola 2 em função do tempo e a posição do centro de massa em função do tempo. E do lado direito, a velocidade da bola 1 em função do tempo, a velocidade da bola 2 em função do tempo e a velocidade do centro de massa em função do tempo. Temos 3 controles: força inicial, massa da bola 1 e massa da bola 2. Veja que inicialmente as massas são iguais e a força é máxima de 4 newtons. Vamos fazer uma simulação. Observamos aqui que a bola vermelha parte da origem, então o sistema de coordenadas está sobre ela, e ela avança até a posição de aproximadamente 3 metros. A posição da bola 2 está em 1 metro e ela avança até 4 metros. Então a diferença, ou a distância entre a bola 1 e a bola 2, ou entre a bola vermelha e a bola azul, é de aproximadamente 1 metro. Logo, a posição do centro de massa está a meia distância, em meio metro, porque as massas são iguais. Então veja que o centro de massa se desloca de meio metro até 3,5 metros. A velocidade da bola 1 é muito parecida com a velocidade da bola 2. A diferença que está é que quando a velocidade da bola vermelha atinge o mínimo, a velocidade da bola 2 atinge o máximo. Quando a velocidade da bola 1 atinge o máximo, a velocidade da bola 2 atinge o mínimo. Se retrocedermos aqui ponto a ponto, podemos observar que a velocidade mínima da bola vermelha é de 0,05 metros por segundo e a velocidade máxima da bola azul é de 1,55 metros por segundo. Retrocedendo mais um pouco, percebemos que a velocidade máxima da bola vermelha é 1,55 e a velocidade mínima da bola azul é de 0,5 metros por segundo. Então a soma das velocidades é igual a 1,60 metros por segundo. Enquanto a velocidade das partículas oscilam no tempo, devido à existência da mola, a velocidade do centro de massa não muda. A velocidade do centro de massa mantém um valor constante, que é 0,8 metros por segundo. Isto porque, sobre o sistema, só agem forças internas. As forças internas modificam o momento linear de cada partícula, mas o momento linear do sistema é constante. Nós vemos isso porque a massa do sistema é 1 kg e a velocidade do centro do sistema é 0,8 metros por segundo.
Faça você mesmo agora algumas simulações. Leia as notas, execute as atividades 1, 2, 3 e 4, ajustando os controles de massa e força, responda ao teste conceitual para notar se você realmente está entendendo o problema. O segundo princípio de conservação que falamos no início da aula era sobre a conservação do momento linear. Aprendemos nas últimas 3 aulas que, considerando a segunda lei de Newton para o sistema de partículas, dizemos que a derivada do momento linear do sistema em relação ao tempo é igual à força resultante externa. E que o momento linear é conservado se essa força resultante externa é igual a zero. Então, nesse sistema aqui, o mesmo anterior, um sistema de 2 massas e 1 mola, a diferença é que incluímos nesse sistema uma força de atrito. A força de atrito não é mais desprezível. Porém, as forças de atrito são forças internas ao sistema. O somatório das forças internas é igual a zero. Esse sistema está isolado da vizinhança, então o somatório das forças externas também é igual a zero. Logo, a derivada do momento linear do sistema em relação ao tempo é igual a zero. Consequentemente, dizemos que o momento linear antes é igual ao momento linear depois. Lembre-se, o momento linear do sistema é conservado, mesmo se existem forças não conservativas, internas, como a força de atrito, e a resultante das forças externas sobre o sistema é nula. Esses dois conceitos ou princípios de conservação podem ser muito úteis para um jogo de sinuca. Se você quer jogar bem sinuca, você precisa de 2 coisas: física e prática. Para o sistema de bolas de sinuca, o momento linear é conservado. Aliás, para qualquer sistema, o momento linear sempre será conservado. A energia cinética, por sua vez, é aproximadamente conservada no início e é degradada à medida que as bolas deslizam sobre a mesa e colidem uma com as outras. Nesse sentido, podemos classificar as colisões em 2 espécies: colisões elásticas, onde o momento linear é conservado e a energia mecânica é conservada, e colisões inelásticas, onde o momento linear é conservado e a energia mecânica não é conservada. Então, o que diferencia as colisões elásticas para não elásticas ou inelásticas é a conservação da energia, que pode ser conservada no primeiro caso e não é conservada no segundo caso. Vejamos um vídeo que ilustra muito bem uma tacada muito especial no jogo de sinuca. E que tal a parada com giro? Tô curioso pra ver essa. Parada com giro é um bom nome. A bola branca acerta, para onde está e gira. A coisa mais interessante para mim é que, quando se estuda física, se estuda superposição. Você gera momento para a frente, mas também produz o giro da bola. As bolas têm a mesma massa, por isso o momento é transferido e move outra bola para frente. Mas o giro é a única coisa que sobra e age como se as duas fossem distintas e você cuidou de uma e deixou a outra sozinha. E aí está, eu nunca tinha visto uma demonstração tão boa desses componentes se separando. O giro tem um propósito. Não estamos falando do giro de capitais na crise. Vamos falar de um jogo que dá gosto de assistir. Então, nesse vídeo, há 2 fenômenos muito interessantes. O primeiro é o princípio de superposição dos movimentos de translação e rotação, ou você pode falar de uma independência de movimentos. Então é por isso que após a tacada, quando o momento linear é trocado entre a partícula que se move e a partícula que está parada, a bola permanece girando. O segundo fenômeno muito interessante é que a bola inicial tem um movimento linear muito alto e a segunda bola tem um momento linear zero. Há a colisão e depois da colisão, a bola que estava parada, ela entra em movimento com o mesmo momento linear da partícula inicial. Temos aqui um caso de conservação do momento linear. Há uma troca de momentos lineares entre as 2 bolas. Podemos dizer que a energia mecânica ela é aproximadamente conservada no início do movimento, porque podemos desprezar os efeitos dissipativos durante a tacada
no momento da colisão e de contato da bola com a mesa. Para enfatizar os processos de colisões e os princípios de conservação, vejamos mais um exemplo. Na figura da esquerda temos uma colisão elástica. O momento linear é conservado, a partícula 1 troca de momento linear com o sistema e a partícula 2 sai com o mesmo momento linear da partícula 1 e esse movimento de troca de momentos lineares são mantidos, porque há uma conservação de energia. A energia não é degradada nesse sistema idealizado. Porém, no vídeo à direita, que ilustra o mesmo pêndulo de Newton, temos um sistema real. Vejamos o que acontece. Consiste de 5 pêndulos que são colocados no oscilar, certo? E onde a gente pode trabalhar o conceito de conservação de energia e quantidade de movimento ou conservação do momento linear. Como exemplo aqui, ó, se eu suspender um desses pêndulos e liberar, eu estou dando energia potencial gravitacional que vai ser transformada em energia cinética. Ao chegar lá embaixo, vai colidir com a outra e eu vou trabalhar o processo de conservação da quantidade de movimento. Então a gente pode trabalhar de várias formas. Por exemplo, pegar uma bola de cada lado e abandonar. Ou duas de um lado. Vocês acabaram de assistir o experimento do pêndulo de Newton, executado pelo professor Amadeu Albino, do IFRN. Para fins práticos, esse experimento real pode ser tratado como uma colisão elástica, onde o momento linear é conservado e principalmente a energia mecânica é conservada. Como o professor Amadeu comentou, há uma transferência de energia potencial gravitacional para energia cinética. No momento da colisão, devemos aplicar os princípios de conservação do momento linear. Há uma troca de momentos quando as bolas colidem umas com as outras. Mas, na natureza, dificilmente você encontrará uma colisão elástica ou uma colisão perfeitamente elástica. Porque existe dissipação de energia. Em toda colisão na qual as forças externas sejam desprezíveis frente às forças impulsivas, o momento linear se conserva. Ele é o mesmo antes e depois. Somente no caso da colisão elástica, a energia cinética antes e depois da colisão são iguais. Nas colisões inelásticas, a energia cinética antes e depois da colisão não são iguais. No nosso mundo real, no nosso cotidiano, usualmente as colisões são inelásticas, porque, de certa forma, há uma degradação da energia mecânica. Veremos agora aspectos matemáticos dos princípios de conservação de momento e energia mecânica. Vamos considerar experimentos apenas em uma dimensão, de tal forma que energias gravitacionais possam ser ignoradas do nosso sistema. Vejamos aqui o seguinte sistema, onde trataremos as colisões elásticas. Uma partícula 1 vermelha e uma partícula 2 azul. A partícula 2 é o que chamamos de alvo, e esse alvo estará em repouso. Então você pode perceber que a partícula 2, inicialmente em repouso, adquire um momento linear e tem o seu movimento para a direita. A partícula 1, que possuía um momento linear para a direita, após a colisão, tem o seu momento linear invertido. Se a colisão é elástica, há a conservação do momento linear do sistema. Então, o momento linear inicial da partícula 1 deve ser igual ao momento linear da partícula 1 mais o momento linear da partícula 2 final. E há a conservação da energia cinética do sistema. Você faz essa afirmação porque você diz que a colisão é elástica.
Portanto, a energia cinética inicial da partícula 1 é igual à energia cinética final da partícula 1 mais a energia cinética final da partícula 2. É possível mostrar que a velocidade final da partícula 1 ela é igual à diferença das massas dividido pela soma das massas vezes a velocidade inicial da partícula 1. E que a velocidade final da partícula 2 é igual a 2 vezes a massa da partícula 1 dividido pela soma das massas vezes a velocidade inicial da partícula 1. Então veja que essas equações elas escrevem as velocidades finais da partícula 1 e da partícula 2 escritas em função das massas e das velocidades iniciais, que no caso é somente a velocidade da partícula 1 que estava em movimento. A partícula 2 tem velocidade inicial zero. Veja que não tem m2v2 inicial no momento e não tem meio de m2v2 inicial na energia cinética. Pergunta: na simulação, o que ocorre se m1 fosse igual a m2? Se m1 fosse maior que m2? E se m1 fosse menor que m2? Para responder essas três perguntas, basta fazer essas igualdades ou desigualdades nas expressões de V1 final em função de V1 inicial e V2 final em função de V1 inicial. Vejamos dois dos casos anteriores. Uma colisão elástica com o alvo 2 em repouso e o caso particular quando as massas são iguais. Analisando nossas equações, vemos que se m1 for igual a m2, a velocidade final da bolinha 1 vai ser zero. Isto é, após a colisão, ela vai ficar parada. E a velocidade final da partícula 2 vai ser igual à velocidade inicial da partícula 1. Vejamos a animação. Esse é justamente a simulação numérica do jogo de sinuca que assistimos no vídeo. Há uma troca de momento linear após a colisão. A partícula 1 tem momento, o momento é zero, a partícula 2 não tem momento e passa a ter o momento da partícula 1. Vejamos um segundo caso, quando m1 é maior que m2. Nesse caso, a velocidade final da bolinha 1 ela vai ter a mesma direção e sentido da sua velocidade inicial. E a partícula 2 também terá a mesma direção e sentido da partícula 1, porém com uma velocidade maior. Vejamos a simulação. Veja que a bolinha 1 permanece na mesma direção e sentido, porém tem um módulo ou a intensidade da velocidade reduzida. Em compensação, a bolinha 2 tem um módulo da velocidade acrescida, porque a bolinha 1 tem uma maior massa. Como ficam as equações acima, quando m1 for muito maior que m2, ou seja, um jogo de boliche? E o que ocorre quando m1 é muito menor que m2, a colisão de uma bola com uma parede? Vamos complicar um pouco mais a nossa colisão elástica. Vamos colocar o alvo em movimento. Então, nesse caso, tanto a bolinha azul quanto a bolinha vermelha estão em movimento para a direita. A velocidade da bolinha azul é menor do que a velocidade da bolinha vermelha. Após a colisão, as duas continuam com seu movimento para a direita. Nesse caso, a bolinha azul tem uma velocidade maior do que a da bolinha vermelha. Nossas equações para a conservação do momento linear, então, mostram os dois momentos lineares. Da bolinha vermelha inicial, da bolinha azul inicial, da bolinha vermelha final e da bolinha azul final. Essa expressão da conservação do momento linear do sistema, a expressão do momento linear pode ser escrita colocando-se em evidência a massa da bolinha 1.
Então vai ficar M1 que multiplica V1 inicial menos V1 final, igual, colocando-se em evidência a massa da bolinha 2. M2, V2 inicial menos V2 final. O sinal menos vem da manipulação algébrica da expressão original. A conservação da energia cinética tem os 4 termos: as velocidades iniciais da bolinha 1 e da bolinha 2 e as velocidades finais da bolinha 1 e da bolinha 2. Novamente, a expressão da conservação da energia pode ser reescrita, colocando-se em evidência as massas M1, que multiplica V1 inicial ao quadrado menos V1 final ao quadrado, igual a M2 em evidência de V2 inicial ao quadrado menos V2 final ao quadrado. É possível mostrar que, dividindo a expressão B pela expressão A, obtemos uma equação auxiliar às duas equações de conservação do momento linear e de conservação da energia cinética, que diz o seguinte: a velocidade relativa inicial, ou a velocidade de aproximação, V1 inicial menos V2 inicial, é igual ao negativo da velocidade relativa final, isto é, a velocidade de afastamento das bolinhas. Ou, de forma mais compacta, a velocidade relativa de aproximação é igual ao negativo da velocidade relativa de afastamento. Observe que você tem duas equações. Essas equações são úteis quando temos duas incógnitas. Então, duas incógnitas, duas equações. Se você tiver 3 incógnitas no seu problema, você pode utilizar a terceira equação. Então, você terá 3 equações e 3 incógnitas. Fica aí a dica para a solução de problemas. Ainda para colisões elásticas com alvo 2 em movimento, a partir das equações de conservação de energia e conservação de momento, e da velocidade relativa de aproximação e afastamento, você pode mostrar duas equações. Então você não precisa decorar essas equações. Elas servem simplesmente para que possamos fazer uma análise qualitativa do processo de colisão. Então veja que V1 final é escrito em função de V1 inicial e de V2 inicial. V2 final é escrito em função de V1 inicial e de V2 final. A pergunta que se faz é: como ficam as equações se V2 inicial é igual a zero? Então, o que significa que esse termo é zero e esse termo aqui é igual a zero. Você perceberá que vamos recuperar as equações de colisões elásticas quando o alvo 2 estava em repouso. Compare com os slides anteriores. Como ficam essas equações se M1 é igual a M2? Como ficam as equações se M1 é muito maior que M2 e, finalmente, se M1 é muito menor que M2? Tente visualizar o fenômeno para cada caso questionado acima. Se você quiser, pode utilizar a simulação desse slide e que é possível obter a partir do PDF, disponível no SIGA-A. Responda as questões do teste conceitual e as notas dessa simulação. Vamos falar agora das colisões inelásticas que são muito comuns na natureza. Suponha uma bola de gude de massa 12 gramas, largada de uma altura de 1,8 metros em relação ao chão. Após quicar, ou seja, após a colisão, ela sobe até uma altura de 0,8 metros. Sabendo que a colisão entre a bolinha e o chão durou cerca de 1 milissegundo, estime a magnitude da força de contato média, ou seja, a força impulsiva. Compare essa força com o peso da bolinha. Então, neste exemplo, o momento linear é conservado. Aliás, é sempre conservado. Mas a energia cinética final é menor que a energia cinética inicial. Ou a energia mecânica não é conservada, logo a colisão é inelástica. Um caso particular das colisões inelásticas é o caso da colisão perfeitamente inelástica. Considere que a partícula 1 e a partícula 2 antes da colisão. Então seus momentos são M1V1 inicial, M2V2 inicial. O momento da partícula 1 é maior que o momento da partícula 2, de tal forma que elas possam colidir em algum tempo futuro.
Após a colisão, as duas saem coladas e têm a mesma velocidade final. Esse é um caso da colisão perfeitamente inelástica. Após a colisão, os dois corpos permanecem juntos. Há a conservação do momento linear do sistema, que é expressa por essa igualdade. m1v1 mais m2v2 inicial é igual à massa total dividido pela velocidade final do sistema. De modo que a velocidade final é a soma dos momentos de cada partícula dividido pela massa total. Isso nada mais é do que a velocidade do centro de massa. Isto é, após a colisão, o sistema de partícula se move com a velocidade do centro de massa. E o que dizer a respeito da energia cinética? Vamos considerar nesse exemplo que o alvo está em repouso. Você verá que, nesse caso, a energia cinética é degradada, afinal trata-se de uma colisão perfeitamente inelástica. A energia cinética inicial é a energia cinética do corpo 1, que tem uma determinada velocidade, logo um determinado momento. A energia cinética pode ser reescrita como um momento linear do sistema ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa m1, a energia cinética inicial. Após a colisão, no caso de uma colisão perfeitamente inelástica, a energia cinética final é meio da massa total vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Ou, escrito em termos do momento, é o momento linear do sistema final ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa total. O momento é conservado, então o momento inicial do sistema é igual ao momento final do sistema. Dividindo a energia cinética final pela inicial, obtemos que a razão é simplesmente igual a m1 dividido por m1 mais m2. Veja um caso particular onde as massas são iguais. Então a energia cinética final sobre a energia cinética inicial é igual a meio, ou a energia cinética final é a metade da energia cinética inicial. Percebemos então que a energia cinética não é conservada. Porém, um mínimo de energia cinética é garantida devido à conservação do momento linear. Esse é um exemplo muito interessante e que você deve se lembrar nos próximos semestres. Nesse slide, há uma nova simulação que você pode tentar resolver as questões dos testes conceituais e as notas. Consulte o PDF da aula. No estudo das colisões elásticas, perfeitamente elásticas, inelásticas e perfeitamente inelásticas, um conceito bem interessante é o coeficiente de restituição, que a gente representa pela letra E. Ele é nada mais é do que a razão entre a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. A velocidade de afastamento, como vimos, é a diferença entre as velocidades finais do corpo 1 e do corpo 2, dividido pela diferença entre as velocidades iniciais do corpo 2 e do corpo 1. O coeficiente de restituição indica o tipo de colisão. Ao calcular a relação ou a razão entre velocidade de afastamento e velocidade de aproximação, se você encontrar que essa razão é igual a 1, então você tem uma colisão que é elástica. Se o coeficiente de restituição for um número entre 0 e 1, a colisão é inelástica. E se E for igual a 0, a colisão é perfeitamente inelástica. Quando você resolver os exercícios, verifique essas relações, mesmo se não for pedido. Agora você aprendeu alguns conceitos teóricos de conservação de energia mecânica e do momento linear. Você sabe que para que haja conservação do momento linear, a força externa resultante deve ser nula. E que para que haja conservação da energia mecânica, não pode existir no sistema forças dissipativas. E no mundo real, você consegue isolar completamente as forças externas e diminuir as forças dissipativas? Assim, e a realidade? O que nos diz sobre os princípios de conservação? Mas como ficam as equações, os resultados numéricos? Podemos realmente garantir que o momento linear é conservado e a energia mecânica é conservada? Nesse segundo exemplo, 4, 3, 2, 0, and lift off for the final launch of Endeavour, expanding. o
que faz essa nave sair do repouso e ganhar altitude em relação à Terra? É o mesmo princípio que se aplica a essa máquina? Qual é a sustentação que faz o rapaz flutuar no ar? Não perca a próxima aula. Finalizamos a aula de número 21. Agora vocês têm alguns exercícios para resolverem e utilizem a lista 21 como roteiro de estudo. Na próxima aula, veremos novos conteúdos sobre rotações de corpos rígidos. Na próxima aula, veremos um novo conteúdo que tratará das rotações. Muito obrigado e até a próxima.